Bom dia, ouvinte. Bom dia, próximo. Bom dia, irmãos. Hoje eu vou pregar sobre as igrejas, sobre o pastor, missionário, conselho da igreja, presidente, dos bons e os ruins. Só vou responder umas palavras que um ouvinte pediu a resposta. Eu vou falar para eles, depois nós voltamos o segmento da pregação. Irmãos, fala sobre o anticristo, por que eu prego sobre ele, que ele já está na terra. Eu vou citar 3 pessoas ancestrais que foi prejudicado fatalmente por eles. Os filhos de Adão, hoje é comum, quase, né? Entre aspas, mas o próprio irmão tirou a vida do outro, atentado por quem, se acha? Segundo, Noé, que atravessou a vida humana para o universo. Ele foi atentar por quem para excomungar o filho, maldiçoar o filho, para a nação ser amaldiçoada? Foi por quem? Todas essas pessoas que ele fez isso, comparando hoje, é como se fosse um presidente. Hoje ele está atacando um a um. O outro, o terceiro, por que Judas traiu Cristo, sendo que era amigo, apóstolo, seguidor? Por que ele foi fazer isso, sendo que ele tinha tudo? Depois ele se enforcou de arrependimento. Atentado por quem? Anticristo. O quarto, por que Cristo foi tão castigado, pregado na cruz, matado aos poucos, para não ter nenhum grande que nem ele na terra? Só que ele enganou, né? Ele ressuscitou, veio muitas vezes maior do que é em espírito. Ainda além de tirar o trono dele, ainda salvou a humanidade. Se você fez essa pergunta com o coração aberto e a mente para pedir para mim explicar para você, para você ter mais conhecimento, quando você for pregar, você prega e manda o demônio, anticristo, para as trevas, para a escuridão. Agora que você fez as perguntas com o coração e a mente amarrado com ironia, se estiver pregando, não manda ele cair na terra, não. Manda ele cair no seu colo, tá? Que aí você se vira com ele para lá, nas terras que nós pisamos, ele não pode cair.
Amém, ouvinte? Aqueles que tiver com maldade no coração. Me perdoa, Senhor, por essas duas palavras que eu indaguei nesse momento. A paz. Eu vou parabenizar aqueles pastor, missionário, de conselho. É aqui carnal mesmo, o significado. É a igreja é como uma escola. Vai educar a pessoa a viver na paz, carnalmente. A pessoa sob o espírito, ele vai tremer, aquele espírito não vai fazer o que muitos faz. Então, quando fala igreja, não importa a placa. Não importa a placa. É como uma escola, um colégio, uma faculdade. E quanto mais tem, mais pessoa idônea vai ter. E tendo essas pessoas idôneas, menos trabalho para a justiça, menos verba para funerária, menos mãe chorando, menos verba para fábrica de arma, menos verba para menos verba para fábrica de balas. Então muitos falam, por isso que eu estou pregando essas palavras. Muitos falam que pastor pega o dinheiro, vai andar de jatinho e avião. Você prega isso aí, por que você não faz igual ele? Não fica com inveja criticando ele, não. Porque ele vai pagar isso que ele faz. Mas você vai pagar por todos aqueles que saiu, você revolta as pessoas falar uma coisa dessa. Eu estou pregando essas palavras e eu não dependo disso aí não, tá? Eu dependo de movimentar meus braços e trabalhar. Mas tem muitos pastores que ele mantém a igreja aberta sobre isso aí. Então você devia pregar que prefeito, governador devia dar uma força às igrejas, não se revoltar os fiéis. Então, o que eu estou pregando para você talvez seja uma mensagem do Senhor. Eu vou falar um código para você. Se você saber esse código, muitas vezes não é da sua palavra que vem, vem do Espírito Santo. Se não for, joelho e pede perdão para Deus. O significado dessa palavra é assim, é 4 copos, um café e um leite. Você não se faz 4 bebidas, se faz 3. E, e como os ancestrais falam, que você prega, né? Gênio, sobre o que você quer falar, as palavras vazias, e Malaquia, que é sobre essas palavras eu estou passando para você, que não vai o pai se não for pelo filho, que está nas escrituras. Então use isso aí, é o que está isso aí. Vou repetir para você, 4 copos, leite, café,
Não se faz 4, faz 3. E não se vai ao Pai sem o Filho. Se você, na sua mente, se saber o que é isso aí, as palavras que você fala não vêm de você, senão você ajoelha e pede perdão. Porque a seca vem aí, que nem foi lá nos vídeos atrás, e a NUP. Você entendeu? Sobre Gênesis e Malaquia, talvez não esteja no seu conhecimento, mas vou abrir para você sua mente. Quando Cristo andou, vamos pôr umas 3.000 pessoas, ele falou, vamos cortar os ramos e sombrear a tenda. Cortar o ramo é árvore, né? Vamos cortar e sombrear a tenda. Uns falaram, eu tenho que apaziguar a ovelha, outros tem que falar, outros falou, tem que fazer colheita, plantação. Qual foi a palavra dele? Tu estará aqui sombreando a tenda. Eu estou aqui e estou lá na sua casa. A sua mesa vai estar farta. Quer dizer, aquele que trabalha sobre a igreja, então a casa dele está farta com o Espírito Santo. Não importa que o cara vai viajar de jatinho, tomar uísque. Ele está fazendo a parte dele. E isso é minoria, viu? Faça igual ele. Vai tomar uísque, andar de jatinho. Você só vai pagar só pelo aquele pecado. Não para aquelas pessoas que estão revoltadas pelas suas palavras. Ou não quiser tomar uísque, toma Simancol. Que são as mesmas coisas, vai pagar só por um pecado. Amém, igreja? Então eu estou passando isso para vocês, que vocês fiquem cientes que vai ter 33 tendas maior que vocês nem imaginam. País para guardar o que é dele, para não entrar na NUP. E já começou. Não é influindo que nem eu vejo mensagem aqui, guerra, não sei o que, guerra, não tem nada a ver com. Teve interrupção, teve corte na gravação. Então o Senhor traz as palavras, é para dar livramento para nós. Não é para condenar nós. Então nós temos que pensar muito antes de falar o que tem para falar. Pedir o Senhor para abençoar a nossa vida, nossa família, através de nós estar condenando. Quem são nós para condenar, julgar igrejas? Seja ela que for, nós não devemos condenar. Traz o que o Espírito Santo pede para você falar sobre a terra, falar sobre ele. Ele revela aquele que alimentar das minhas palavras, se alimentar sobre a terra. Aqueles que não se alimentarem e trazer chagas sobre as minhas palavras, chaga terá, sem fatais. O que significa chagas? Não é a doença, não, é dor. Fatais é cura. Então por que nós vamos ficar fazendo isso?
terrorizando as pessoas, falando uma coisa que não tem certeza. Joelha e pede perdão para Deus tirar esse pecado que você cometeu de comentar sobre isso aí. Sobre isso você quer dizer que isso aí é dízimo. Você está falando sobre o dízimo. Quando o Senhor falou cortar ramo para fazer a tenda, sombrear a tenda, é dízimo. Outros inventou que ia apaziguar a ovelha, que ia plantação, colheita. Qual foi a palavra dele? Eu tô aqui, tô lá na sua casa. A sua mesa vai estar farta. Você entendeu o que que significa isso? Você falar que pastor tá andando de jatim, tomando uísque? O nome disso é inveja. Eu peço perdão ao ouvinte, o próximo, irmão. Peço desculpa que eu fui gravar o vídeo. A memória do celular estava cheia. Aí teve corte. Então eu peço desculpa aí, que não tem como fazer outro, que é o único aí, eu não sei qual é o problema que aconteceu, né? Se é pelo Senhor, se é o esquecimento meu, o que foi que houve. Então tem que mandar do jeito que saiu, tá? Mas